É assustador, e Flávio Dino coloca aqui que o governo brasileiro vem atuando no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que a operação Caminhos Seguros contra a exploração sexual de crianças e adolescentes resultou em 1.008 prisões, em apreensões de 16 toneladas de drogas e de 6.185 materiais pornográficos. E diz que agradece aos policiais participantes, sob a liderança da Polícia Rodoviária Federal e também de outras entidades, além do Ministério da Justiça e das polícias também dos estados. Ele traz esse balanço dessa operação após uma reportagem de ontem do programa Fantástico e que mostra uma exploração sexual de uma adolescente de 15 anos. Essa é uma reportagem que a gente traz aqui no UOL. Uma adolescente de 15 anos gravou o próprio estupro e as imagens ajudaram a desvendar um esquema de exploração sexual no Amazonas que seria comandado por um alemão, esse que a gente está vendo aí na foto, que é o Wolfgang Brog. Ele tem 75 anos, é empresário e mora já há muitos anos no Brasil. Ele foi casado, inclusive, com a tia dessa adolescente. No vídeo, ela filma ele usando, inclusive, as algemas e correntes. Ela era acorrentada para que ele pudesse satisfazer as vontades dele e os delírios dele em relação aos desejos de explorar uma criança. Os detalhes da investigação foram exibidos pela TV Globo no programa Fantástico e mostraram, inclusive, o envolvimento da mãe dessa adolescente. Ela morava com a mãe, que foi presa na semana passada, acusada de estar envolvida num grande esquema de exploração sexual. A menina, ela era vítima de abusos sexuais desde os 6 anos e ela conta que ela era abusada, obrigada a usar correntes, algemas. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a mãe, a tia e esse alemão, eles agiam juntos numa exploração que envolvia outras crianças e adolescentes. E o foco dessa operação aconteceu justamente na pousada Cheiro do Mato, que fica em Manaus. Ele usava os rios da Amazônia para transportar as vítimas até essa pousada, onde oferecia a essas crianças e adolescentes a exploração dos hóspedes. Era um serviço, um turismo sexual que está por trás dessa denúncia feita justamente pela adolescente. É algo assim, você assistindo a reportagem é algo dilacerante, né, Madeleine? É algo assim, a gente não sabe nem como reagir diante do horror. É uma sensação de olhar o mal nos olhos e ver que ele existe, né? E a gente fica pensando, não dá para nem a gente imaginar o sofrimento de uma menina que vive uma situação dessa, que é uma alma que é quebrada aos poucos pelas pessoas da própria família, né, Fabiola? Essa história desse. Eu fiquei pé da vida que esse homem conseguiu fugir. Esse homem, assim, é uma coisa que não tem. É um tipo de crime que, assim, me perdoa, mas para mim isso não tem desculpa, isso não tem recuperação, porque não, as pessoas confundem, às vezes, o estupro com desejo. É como se fosse um crime sexual, ele tivesse a ver com desejo sexual, que é um sentimento que todos os seres humanos têm e que a gente gosta, a gente tem prazer com isso. Esses crimes, é muito bom deixar claro, eles são chamados crimes sexuais, mas eles não se originam de desejo sexual. Ele não tem a ver com impulso sexual, nem com desejo sexual, como muita gente pode pensar. Ele tem a ver com o desejo de aniquilar o outro. O impulso sexual e o desejo sexual, mesmo fantasias de controle, ele implica a reciprocidade. Quem tem um desejo sexual quer a reciprocidade daquilo. Isso que a gente vê é o desejo de destruição, é o prazer com o controle e com a humilhação do outro. E isso é vendido como um serviço numa pousada de uma das capitais do Brasil. Não existe isso sem você ter um clima de aprovação social para que isso exista. A gente vê a polícia sempre agir com muita dureza,
Muitas das vezes, eu digo isso porque eu assessorei a CPI da exploração sexual infantil na Câmara Municipal de São Paulo. Muitas das vezes, a família sabe, a família proporciona isso. No Brasil, o abuso sexual de crianças e adolescentes, ele ocorre quase que totalmente dentro do ambiente familiar. E quando você vai levantar aquilo, as pessoas sabiam ou toleravam o abuso porque toleravam, ou até faziam o comércio dessas crianças, como a gente vê. A gente vê a polícia agir, a gente vê a polícia ser dura nesses casos. Cada vez mais, conforme as coisas vão entrando na internet, você vê, tem o lado ruim da internet, tem o bom, que aí você Sim. consegue chegar nessas pessoas. Ô, Mas sem a gente mudar a cultura, para que se pare de aceitar socialmente isso, para que se pare de passar pano para predador sexual, a gente vai ser enxugar gelo sempre, né? Um horror atrás do outro. você fala sobre a participação dos pais. Nesse caso dessa jovem, foi muito forte, porque ela estava sendo filmada pela TV Globo na hora que foi presa. E o repórter pergunta a ela: Você sabe por que está sendo presa? Ela parou, olhou e falou: Sei. E a situação é muito grave, porque esse vídeo acabou vazando da imagem da menina sendo abusada por esse homem. E a mãe vazou e ele falou para ela: Como é que você deixa vazar esse vídeo? Isso vai ficar para sempre na minha cabeça. Ele falando isso para a mãe, né, que oferecia a filha desde os 6 anos de idade a sofrer esse abuso e ajudava nessa atuação. Ô Thales, a gente vê um esforço do governo brasileiro neste momento a atuar nessa área, que é uma área bem problemática no nosso país. Nessa própria reportagem da TV Globo, eles falam sobre 10 mil pontos críticos e vulneráveis da exploração sexual de crianças e adolescentes. E a gente sabe o quanto isso acaba sendo, inclusive, uma atração para o turismo, que é o caso desse alemão que trazia pessoas de fora para poder abusar de crianças aqui. E de 2015 a 2021, a gente teve 203 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. O que mais é preciso fazer, Thales? A gente ouve aí o ministro falar sobre essas operações, a gente tem a prisão. O que mais é preciso fazer, Thales? Pois é um doente atraindo doentes do mundo inteiro para cometer um crime aqui no Brasil. E, quer dizer, apesar de ser doente, tem que cometer um crime, tem que ser punido por esse crime. Agora, o que Perguntando, Thales, se é ocorre? doente, sabe? Eu fico me perguntando isso. Se a gente fala doente, parece que a gente ameniza um pouco um É, criminoso, né? cometendo um crime, é o que eu falei, cometendo um crime tem que ser punido pelo crime que cometeu. Agora, o que eu acho que me constrange é que esse cidadão saia e há o risco de ele não ser punido. Por quê? Porque ele vai para o país dele, fica lá no país dele e dificilmente a Alemanha manda ele para cá. E é hora desses países que cobram dos países periféricos, Brasil e demais países, que conservem a Amazônia, que conservem o meio ambiente, cobram uma série de coisas. É hora desses países também terem como lei, como hábito, devolver essas pessoas que cometeram crimes aqui, devolver essas pessoas para o Brasil, para que a gente possa realmente punir, porque há um risco sério de esse cidadão acabar impune. Ele não volta para o Brasil, fica lá na Alemanha, o processo lá na Alemanha tem mecanismos de o processo conversar do Brasil com a Alemanha, etc. e tal, mas não são muito efetivos. E aí há um sério risco de esse sujeito não ser punido, o crime prescrever, e quem sabe ele não volte aqui já com o crime prescrito e volte a cometer. Não são muitos os estrangeiros aqui fazendo turismo sexual e que voltam para os seus países e nada acontece com ele. Isso é um caso que tem que ser refeito, repensado, o Brasil fazer acordos em relação a esses países para que venham para cá cumprir o crime.